E diz assim, ó, livro de Eclesiastes capítulo 3, o verso é o 1. E diz assim, ó: há um tempo determinado para todas as coisas. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: há um tempo. Podemos assentar. Quando nós começamos a ler as Escrituras, nós começamos a entender que o nosso Deus, Ele é poderoso, que aquilo que nós falamos, que já faz 1 ano, que faz 2, o nosso Deus, Ele tem o controle do tempo sobre a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar na noite de hoje. É sobre isso que eu quero ter a oportunidade de explanar junto a essa igreja o tempo de cantar, o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de abraçar quem está em fase difícil. O meu nome é Sandra, eu venho de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Nasci numa família bastante vulnerável. Ao início, quando eu comecei a ministrar as primeiras pregações, eu falava a respeito do estado de pobreza que a minha família se encontrava. Nós éramos uma família que morávamos num cortiço, uma casa, onde morávamos num cortiço que tinha 7 casas e um banheiro para todas aquelas pessoas que moravam ali. Eu lembro que numa fase, eu ainda criança, houve um entupimento, não sei se era esgoto ou se era fossa na minha casa, e abriu uma vala no meio da cozinha. E um dia eu almoçando para ir para a escola, almoçando arroz com arroz, a pessoa que estava no banheiro puxou a descarga, passou fezes no meio da cozinha, com alguns vestígios de couve e carne. E eu falei para minha mãe, mãe, esse cocô não é nosso, porque a gente não comeu carne essa semana. E a minha mãe me abraçava, e ela dizia: filha, um dia tudo vai ficar bem. Ah, querido, eu quero que você seja profeta para alguém nessa noite. Independente do que você está vivendo, que você possa ter a coragem de profetizar para alguém na tua vida de que um dia tudo vai ficar bem. Da mesma forma que Deus permitiu um tempo de choro para a tua vida, Ele também permite um tempo de alegria, um tempo de renovação, um tempo de começo, de novos começos para a tua história. Aquela casa, uma casa vulnerável, e a maior deficiência que existia dentro da nossa casa era a falta da presença de Deus. Talvez você chegou aqui achando que o que falta na sua casa é um carro, é uma criança, é um esposo, é a sua mãe. Mas quando nós temos a presença de Deus dentro da nossa casa, nós não sentimos falta de nada. Aí você vai dizer: pastora, por que você está frisando casa? Porque casa é muito diferente de família. Quantas das vezes eu orei para ter casa, mas eu demorei para entender o que é família. Quantas vezes eu orei para ter uma casa boa, para ter móveis bons, mas eu entendi que família é muito mais do que um espaço físico. Família é aquela pessoa que te abraça, que te apoia, que faz você sonhar novamente. Família não é nem quem tem o seu laço de sangue, porque o seu sangue pernilongo também tem, mas família é aquele que está junto contigo, dizendo: haja o que houver, pode contar comigo. Isso é ser família. Eu cresci vulnerável de família. Eu cresci vulnerável, ausente da presença da paternidade. Eu não sei em qual parte ou em qual momento Deus vai me levar aqui, mas eu quero começar com a minha infância. Eu fui uma criança abandonada pelos meus pais. Embora meus pais estivessem presentes dentro de casa, o meu pai, ele era viciado na bebida. Ele bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia. Um homem agressivo físico, verbal e patrimonial. A minha mãe, aquela mulher que está escondida no meio das suas dores. Eu, quando criança, eu tinha um déficit, um defeito. Eu necessitava de palavras de afirmação. Deixa eu dizer algo para você.
Eu sei que existem 5 linguagens do amor, e todas elas são benéficas. Eu falo que hoje a minha linguagem de amor é me servir. Se você lavar, passar e cozinhar bem, você me ama. Mas quando eu era criança, eu necessitava de palavras de afirmação. Eu necessitava que alguém dissesse quem eu era. Talvez você chegou aqui dizendo: pastor, a minha linguagem de amor é essa. Eu necessito que afirme, que digam quem eu sou. Então eu vim aqui para dizer que a Bíblia diz que você é amado, que você é especial, que você é único, que você é exclusivo. Ainda que o seu pai, seu esposo, a sua mãe, alguém da tua família não veja quem você é, Deus te amou de tal maneira que deu teu filho único por aquilo que você é. Quantas das vezes o inimigo tenta nos deformar, dizendo que nós somos nada, que nós não valemos nada. Mas aí eu vim aqui para derrubar todo o projeto do inimigo nessa noite, para dizer: você é filho amado, você é especial, você é mais do que vencedor, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Na minha infância, se é para aplaudir Jesus, aplaude de verdade. Na minha infância, por falta da atenção no lar, por falta de saber o que era família, eu caí no laço da mão do pedófilo. Criança vulnerável, com necessidades básicas, necessidade de um pão, vontade de um doce. Esse homem tinha um mercado na cidade, e todas as vezes que eu passava da escola, ele dizia assim: que criança linda, como você é inteligente, Sandra. E um dia esse homem me aliciou, me estrupou. Eu fiquei durante 4 anos na mão do pedófilo. Interessante, talvez os psicólogos, terapeutas, psicanalistas, eles possam explicar com mais ênfase, mas aquele lugar de dor era o único lugar onde eu me sentia amada. Naquele lugar de dor é onde eu recebia elogios. Naquele lugar de dor era onde eu saía com 2 bifes, com pão, com uma lata de sardinha. E eu lembro que naquele lugar, num dia, num ato tão forte, ele quebrou o meu dente. Cheguei em casa, não teve pai, não teve mãe, não teve professor que perguntou o que aconteceu com o seu dente. Eu carreguei esse trauma durante muito tempo dentro da minha alma. Eu carreguei essa lágrima durante muito tempo dentro do meu coração. Há alguns anos atrás, a minha neta, ela chegou em casa com o dente quebrado. Ela tem 12 anos agora. E o meu coração pulsou forte, bateu, e eu falei: Larinha, o que aconteceu com o seu dente? E é claro que me veio o gatilho de quando eu era criança. E ela sorriu e falou: vó, é dente de leite. E eu, para disfarçar, para quebrar o clima, eu disse para ela: olha a janelinha. E nós começamos a brincar com aquela falta de dente. Aquele momento em que eu estava brincando com a minha neta, a minha lágrima chorou, e eu falei: Deus, quando o meu dente foi quebrado, meu pai e minha mãe não viu. Talvez você tem muitos sonhos e projetos espirituais. Talvez você sonhe em ser um grande missionário, uma grande pregadora, uma grande escritora, mas não esqueça de que o maior ministério que Deus deu para você se chama família. Não adianta nós brilharmos no altar e esquecer de cuidar de quem está na nossa casa, de quem necessita de uma palavra de apoio. Não deixe seus filhos, não deixe as nossas crianças vulneráveis, não deixe o pedófilo ter um encontro com ele, não deixe a ausência de paternidade destruir teu lar. Naquele choro, eu falando com Deus, quando eu volto da pregação, eu estou na minha casa, eu já tinha jantado, e eu tinha um único torresmo. Eu parei para comer aquele torresmo, agora, isso aí faz uns 2 anos. Eu parei para comer aquele torresmo, e eu quebro o mesmo dente. Eu falei para Deus: Deus, eu vou pregar amanhã. Como que eu vou pregar com o dente quebrado? Eu liguei para o meu dentista, o dentista falou para mim assim: ô filha, vem aqui amanhã cedo que eu arrumo para você. Eu falei: mas eu engoli o dente. Ele falou: então você vai ter que ir sem o dente. E eu comecei a chorar. Eu falei para Deus: Deus,
senhor sabe que eu vou pregar, que eu vou ficar no altar, como que eu vou ficar sem dente? E aí veio a astuta cilada do inimigo, começou a colocar aqueles complexos de inferioridade, dizendo que eu não teria condições de subir no altar. E aí eu fui orar, e o Senhor falou para mim: você lembra daquele homem? Você lembra do pedófilo? Eu falei: eu lembro. Você lembra quando o seu dente quebrou, seu pai e sua mãe não ligou? Eu falei: eu lembro. Ele falou: deixa eu curar a ferida do teu passado. Sabe o que eu estou falando para você? Para que você viva a renovação de Deus e o tempo de Deus, você precisa aceitar que Deus cura a ferida do seu passado. Deus não quer que você ande curvado com as dores daquilo que você passou, mas Deus quer que você levante e se coloque de pé e viva plena e feliz para aquilo que Deus ainda vai fazer por você. Eu vi Deus. Deus falou para mim: deixa eu ver a tua janelinha. A janelinha que o meu pai e minha mãe não viu, a janelinha que o professor não viu. Eu sorri para Deus e Deus falou assim: deixa eu me apresentar como Deus Pai. Talvez você conheça o Deus de milagre, você conheça o Deus poderoso, você conheça o Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas nessa noite eu vim cá para dizer que ainda que se faltasse paternidade na terra, há no céu um Deus Pai que te ama, e Ele veio se apresentar nessa noite dizendo: eu sou o teu Pai. Deus curou a minha dor. Eu tive o privilégio de encontrar com o pedófilo depois de adulta. Eu tive o privilégio daquele homem acamado me chamar e dizer: nós dois tivemos o privilégio de se perdoar. Como foi bom, não dá tempo de eu explicar, mas como foi bom eu abraçá-lo e pedir perdão para ele e ele pedir perdão para mim. Aquele homem morreu faz 1 ano e 5 meses. Por que você marcou essa data, Sandra? Porque naquele dia que o homem morreu, a família ligou para mim e disse: pastora Sandra, meu pai morreu e nós queríamos que você viesse fazer o funeral do meu pai. Eu fui lá fazer o funeral daquele homem e toda a família aceitou Jesus Cristo. Sabe que eu entendo que aonde você teve choro, Deus vai fazer tornar lugar de alegria. Que aonde você derramou lágrimas dizendo vai ser cinzas, Deus está dizendo: tu vai voltar lá, mas não vão enxergar você como uma derrotada, como um derrotado, mas vão te ver como um transformado pela palavra. Deus mudou a minha história. Deus me deu a oportunidade de eu ter maturidade espiritual. Maturidade espiritual é quando nós não questionamos quem nos feriu, mas estamos dispostos a perdoar quem nos feriu. Que nessa noite você tenha essa maturidade, porque quando você perdoa quem te feriu, Deus é especialista em colocar em ordem, e Ele não faz vingança, mas Ele faz justiça para que a glória dele seja revelada. Só quem quer viver a justiça de Deus, levanta a mão. Só quem quer recomeçar, simplesmente começar de novo, retornar após uma grande interrupção, levante a mão para que Deus reconheça que você esquece as coisas que para trás ficaram e prossegue para o alvo que é Cristo. Esqueça. Eu perdi meu pai, ele tinha 37 anos de idade, morreu no alcoolismo. No alcoolismo, esse homem teve um infarto e foi embora. Ficou eu e a minha mãe. Eu era uma menina com 12 anos, uma menina brava, uma menina cheia de rancor, cheia de mágoa. Pasmem, eu batia na minha mãe, respondia, cuspia na minha mãe. E talvez você vai perguntar: por que você fazia isso? Porque era a linguagem que eu via dentro da minha casa. Essa criança perversa, brava, ruim, mentirosa, ela é o reflexo daquilo que ela vê dentro da casa. Às vezes nós culpamos os professores da nossa escola, pastores, escolinha da bíblica, mas na verdade os nossos filhos são reflexo daquilo que nós somos dentro da nossa casa. Cuidado, mãe.
Cuidado, pai, como você se porta entre quatro paredes. Cuidado como você se fala entre quatro paredes. Porque muitas vezes lá na casa você tira a máscara de super crente e mostra o homem fraco que você é, a mulher fraca que você é. Hoje Deus veio te revestir de vestes novas, dizer que você pode, você suporta, você aguenta as dores de joelhos no chão. Pastor, o que eu vivo é um relacionamento tóxico, um relacionamento de briga, um relacionamento que nós quase matamos um ao outro. Ei, querida, venha se tratar, tenha coragem de expor as suas dores, porque Deus prefere você divorciada do que morta. Nós precisamos entender isso, que nós não somos cativos, não somos cativas. O Senhor nos chamou para ser livres. A minha mãe está viúva, ela procura o socorro na religião de matriz africana. Naquela religião, a minha mãe, ela incorporava, ela recebia espíritos da esquerda. Eu via minha mãe no chão, as pessoas escarrando, e a minha mãe lambendo o escarro. Eu via minha mãe pegando galinha viva e bebendo sangue da galinha, rasgando no dente a galinha e bebendo sangue. Mas eu também via minha mãe trabalhando na igreja, pregando a palavra, saindo pelos quatro cantos da cidade dizendo que Deus é bom e que o diabo não presta. Sabe o que eu estou dizendo? Não importa o que você vê agora, importa o que Deus vai fazer no tempo determinado dele. Não importa o que você está vendo agora, importa a história que Deus escreveu para a tua casa. Importa o que Deus está escrevendo para a tua família. Lá no terreiro, eu e a minha mãe, nós tínhamos o nome de cavalo, porque nós incorporávamos, recebíamos guia. Graças a Deus que um dia o evangelho me alcançou e eu deixei de ser cavalo para me tornar filha. Ei, talvez você não está entendendo. Oh, aleluia. Se é para Ele tem glória, se é para Deus tem aleluia. Oh, decaia soui, edecamaceia chouhi. Ei, o doce Espírito Santo está dizendo, é por isso que Deus diz: dá para mim o teu fardo que é pesado, e eu entrego a ti o meu fardo que é leve, porque eu te chamei para ser filho e não para ser cavalo. Satanás se enganou quando achou que poderia nos deixar acorrentados. Satanás se enganou quando achou que devia deixar a minha família acorrentada na bebida, acorrentado na prostituição. Ele se enganou, porque o nosso Deus, Ele veio para recuperar quem está perdido. Não importa o que você fez no passado, importa o que Deus vai fazer com o teu presente. Muitas das vezes nós nos paralisamos diante do nosso passado, dizendo: não tem como recomeçar. Deus é especialista em restaurar a nossa história. Deus é especialista em reescrever uma nova história para a nossa vida. Na correnteza da bebida, nas correntes da bebida, nas correntes da prostituição, eu escolhi um lugar para expor as minhas dores. Aos sábados e domingos, quando eu estava mais ou menos sã, eu ia na porta da igreja seminua, naqueles shortinhos aparecendo a bochecha, a blusa bem acima do umbigo. Eu ficava dançando na porta da igreja. É claro que na igreja tem pessoas que são cristãs e tem pessoas que são religiosas. Os religiosos, quando me viam, eles diziam: olha lá, a prostituta, a Sandrão, essa aí não tem mais jeito, ela vai para o inferno. Mas Deus levantou uma menina de apenas 6 anos de idade. Todas as vezes que ela me via, ela me abraçava, vinha correndo na frente da igreja, me abraçava e dizia: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Você pode olhar para alguém do teu lado e dizer: Jesus te ama. Talvez você é uma mulher solo ou um homem solo e você está dizendo assim: ninguém me ama. É mentira de Satanás.
Jesus te ama. Talvez você, como mulher solo, o adversário quer jogar você na prostituição. Homem solo quer jogar você na prostituição. Ora você está deitada com Paulo, ora está deitado com Maria. Ô querida, fecha essa arca, porque você não é bijuteria, você é joia rara do Senhor. O teu corpo é morada do Espírito Santo. Você não foi chamado para ser vulgar, você não foi chamado para ser sensual, mas você foi chamado para ser santo. A santidade gera milagre. Aquela menina me abraçava, enquanto muitos me julgavam, aquela menina me abraçava e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Um dia eu morava próximo da casa dessa menina, e um dia essa menina chegou na porta da minha casa e ela disse assim: Sandrão, vai ter festa na minha igreja. Pastora Sueli, ensine eu. É embaixo, né? É embaixo. É 1909. Um dia aquela menina, ela chegou em casa e ela disse: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. Ela tinha apenas 6 anos de idade. Ela não tinha carteirinha de pastor, ela não tinha carteirinha de missionário, de evangelista. Porque quem é. Ah não, tem muita gente que diz assim: pastora, eu não trabalho na igreja porque eu não sou reconhecido, porque eu não sou missionário, eu não sou evangelista. Querida, lugar de reconhecimento é no ML. Na casa de Deus é lugar de nós pregarmos a palavra, é lugar de nós levarmos o evangelho. Não é uma carteirinha que faz você ser o que você é. Pare de buscar reconhecimento, e busque a unção, busque a graça, busque adorar a Deus. Aquela menina com 6 anos de idade, ela chegou em casa e disse: Sandrão, vai ter culto na minha igreja, e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Quem eu era? A bêbada, a prostituta. Aos domingos, aos sábados de manhã, eu e minha mãe sentávamos na frente da televisão assistindo programas evangélicos, com o copão de caipirinha do lado. Às vezes o pastor dizia assim: quem está com esse copo de pinga na casa, eu tenho uma palavra para você. Nós pegava a pinga, para nós, bebia a pinga e recebia a palavra. Eu olho para aquela menina, ela diz: vai ter culto na minha igreja, e o pastor disse que quem levar uma visita vai receber um presente. E eu disse que a minha visita é a Sandrão. A minha mãe já era mãe de santo no terreiro. Eu me encho de ousadia diante daquela criança, e eu digo para ela: eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Eu abraço. Fica de pé um pouquinho, essa moça de vestido, é blusa ou vestido amarelinho claro? Fica de pé um pouquinho, filha. Eu estou apontando isso. Relemaia sorre. Relebaitou-e renekeni retou de faz. Enquanto eu estou aqui no altar, o Eterno manda te dizer: Lemaio de Kirra, eu vejo uma chuva poderosa de graça sendo derramada sobre ti. O Deus que cura as emoções chegou nessa noite para te visitar. Releio de birrefácia. Enquanto você diz que quer desistir, o Eterno está dizendo: há um tempo de continuidade para a tua história. Releio de Kirra. A depressão chegou, a tristeza te abateu, e tu disse: Deus, eu não encontro mais alegria dentro de mim. O Eterno manda te dizer: a minha alegria é a tua força. Levanta a cabeça, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Aplaude a Deus aí. Elevaio, devácia, cada seio toui, ele vai a saio, ele vai a... Oh meu Deus, fica de pé, minha linda. Eu tenho segundos, não tenho nem meia hora para ficar. Tira a blusa, põe a blusa. Relebai, retrobidai a solteniha. Enquanto eu estou pregando a respeito de um convite, o Eterno diz: fui eu que fiz a promessa.
Há momentos que tu olha e diz, parece que está tudo parado, Deus. E aí o Eterno diz, estou eu te dando CNPJ. Ah não, tu diz assim, não tem como ter assinatura com o meu nome. Deus destrava documentações em teu favor nessa noite. E Ele diz, é eu quem sopra a empresa, é eu quem muda as estações. Se eu fiz a promessa, eu sou fiel para cumprir com a promessa, diz o Senhor. Redebai Sonia. Eu acho que é Nike. Se não é Nike, fiz uma propaganda de graça. Fica de pé, menininho. Camiseta branca. Escrito alguma coisa, filho. Yes. Não. Vai, levanta. Em nome de Jesus. Relebaio. Redia chou de mi refaz. Quando. Não. Eu olho o seu nome, Kenai Chomiha, e vejo em letras garrafais, Relemai Choldeniha. O Eterno diz, é através de você que eu vou destacar o sobrenome da tua família. O Eterno diz, eu vou colocar você dentro daquele avião, eu levo para fora do país, e todos saberão o dia que começou por você. Eu vejo Deus trazendo tesouros escondidos, e Ele manda dizer, diga aos teus pais que eu vou adiante deles, endireitando o que está torto e devolvendo, trazendo restituição ao que foi roubado, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Deus Todo-Poderoso achou esta casa. Ah, pastor, eu quero pregar, mas eu preciso trazer aquilo que Deus falou. Aquela menina está em casa, ela está olhando para mim, ela disse, Sandrão, eu vou pedir. Eu olhei para ela e disse assim, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Talvez aquela menina, com apenas 6 anos de idade, ela não sabia que nós éramos espírito, que nós frequentávamos a igreja ou a religião de matriz africana. Mas aquela menina olha para mim com confiança e ela diz assim, se eu for na sua igreja, você vai na minha? Eu falei, eu vou. Ela falou, então espera, porque eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Se você chegou aqui sendo um aventureiro, chegou sendo um crente itinerante, ora você está na igreja presbiteriana, ora você está na Deus e Amor, ora você está na congregação cristã, as coisas apertam, você passa a mão no véu. Não sou contra a congregação cristã, não. Eu sou contra você não ter raiz, não ter casa, não ter liderança, não ter pastor. Não para com esse negócio de ficar consultando o cartomante gospel. Libera uma palavra para mim, traz uma palavra para mim. Deus não tem filho que tem DDD, mas tem filho que tem intimidade, que tem joelho no chão, que busca, que ora, que clama o nome dele. É isso que Deus tem. O senhor de camisa rosa, o senhor fica de pé. Eu desço e subo, seja o que Deus quiser. Não precisa ajudar não. Olha para mim aqui. 1, 2, 3. Relebaio redidefaz. O Deus que é médico dos médicos chegou nessa noite. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. O Deus da cura te visitou. E há momentos que tu diz assim, Senhor, será que não vai dar um infarto? Eu estou sentindo dores, eu estou sentindo que as coisas não estão muito boas. E o Eterno diz, eu visito novamente a tua saúde para que tu saibas que eu sou Deus. Tu diz, são tantos projetos, mas a dor que eu sinto no peito, o Eterno vem fazendo um caracterismo nessa noite, dizendo, eu estou destravando as veias do teu coração. Não chore, eu estou cuidando de ti. Eu não durmo, receba saúde, diz o Senhor.
Aquela menina recebe o meu convite e eu falo para ela: eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela me dá um sorriso, ela fala: espera, que eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Ela não falou: vou pedir para o meu pai, vou pedir para minha mãe, eu vou pedir para o meu pastor. Quando passou mais ou menos uns 7 dias, numa noite de sexta-feira, quem já ouviu, quem já foi, sabe que noite de sexta-feira é intitulado no terreiro espírita Sexta-feira Maior. É onde se fazem maiores entregas, pactos, onde se abre túmulo, fazem entregas encruzilhadas, cachoeiras. Aquela menina chega, os pais deixam ela no portão de casa, ela com a Bíblia na mão, bem vestida. Ela desce e ela diz assim para mim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que eu posso ir segura, tranquila, sossegada, porque o próprio Deus vai comigo. Eu olho para aquela criança de 6 anos e eu penso: coitada dela, aonde eu vou Deus nem entra. Os crentes vão ter que fazer culto de libertação, de tão perturbada que essa criança vai voltar. Eu pego as guias, patuás, minha mãe como mãe de santo também pega os acessórios, e nós vamos embora para o terreiro com aquela criança. Quando chega lá naquele terreiro, eu coloco aquela menina de 6 aninhos no primeiro banco, as cortinas fechadas, nós entramos, começamos a bater tabaque. Quando nós começamos a bater tabaco, a mãe de santo pede para que abra as cortinas. Nós já estamos com a roupa, com as guias, com os patuás. Aquela menina, ao ouvir o som da cortina, ela está de joelho, ela senta, coloca a Bíblia no colo. Nós começamos a bater tabaco e riscamos o primeiro ponto, nada aconteceu. Riscamos o segundo ponto e nada aconteceu. A mãe de santo olhou, mandou nós desmancharmos os pontos, riscamos o terceiro ponto e nada aconteceu. A mãe de santo olhou novamente e disse: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: pois tire ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Sabe o que eu estou declarando? Sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega a palavra de maldição, sobre a tua casa não chega mandinga, porque o que está sobre a tua vida é maior. Grita para o céu ouvir: o Deus que eu sirvo, Ele está muito fraco. O Deus a quem nós servimos nenhuma ferramenta. Dá uma batida no ombro do teu irmão e diga: nenhuma. Para com esse negócio de que seu nome está na boca do sapo. Vai ter que emagrecer, porque nenhuma ferramenta vai acabar com a tua história. Isso a Bíblia nos garante. Oh, querido, quando Deus escreve vitória, não tem borracha que apague. Aquela menina olha para mim e a mãe de santo fala: tira ela. Eu saio com ela, vou embora. Ela não pergunta nada, ou o que aconteceu, ou o que deixou de acontecer. Ela só segura na minha mão e ela diz assim: Sandrão, eu vim na sua igreja, você vai na minha? A minha perna bambeou, meu coração saiu para a boca e eu fui. Essa palavra é uma palavra motivacional. Eu ouvi a palavra, eu entendi tudo que estava sendo pregado aquele dia. Eu só não entreguei minha vida para Jesus. Esse ânimo é para você, porque às vezes a gente traz visitas, pessoas, familiares, e a pessoa não entrega a vida para Jesus, e a gente fala: não valeu de nada. Valeu sim, porque uma vez que a semente é plantada, nunca mais ninguém rouba a semente da nossa vida. Não, uma vez que a gente ouve o Evangelho, haja o que houver, nós vamos lembrar: Jesus me ama. Um dia eu ouvi uma palavra verdadeira, eu ouvi uma palavra santa, e esse Deus restaura a minha vida. Passou alguns anos, eu vivi milagres, eu vivi experiências ímpares na presença do Senhor. Eu vim para Jesus através de uma doença, de um câncer que a minha mãe teve, um câncer cefálico. Deus curou a minha mãe. A minha mãe ficou mais ou menos
uns 30 dias, com nódulo atrás do pescoço, mancando da perna, os olhos caídos. E eu falei para Deus: se o Senhor me ama, cura minha mãe. E Deus curou. Minha mãe vomitou uma bola que continha lápis, cigarro, cabelo, e Deus libertou a minha mãe. Eu vim para Jesus. Eu vim para Jesus como eu estava: alcoólatra, prostituta, uma menina cheia de marcas, ou melhor, cheia de feridas. Mas eu vim para uma igreja sarada, uma igreja que não perdeu tempo de me acusar, mas de me abraçar. Eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu vinha vindo embora com uma cesta básica do serviço de obras sociais. Eu encontro com o pastor no meio da rua. Ele vem vindo de carro, ele para e diz: você quer que eu leve sua cesta? Ele pega a cesta, coloca no carro e vai embora. Eu falo assim comigo, eu falo: é como que crente é esquisito. Ele está indo em casa, o que custa ele levar eu e a cesta? É que eu percebi que o verdadeiro cristão, ele não coloca qualquer um dentro de casa. A sua casa não é parque turístico, tua casa não é museu, não é padaria. Você tem que ter amigos para passear sim, mas a sua casa tem que ser um canto do céu, onde só pessoas especiais possam frequentar. Não é todo mundo que pode ter acesso à particularidade da tua família. Aquele pastor levou a cesta para minha casa, e quando eu cheguei, a minha mãe começou a falar da vida daquele pastor. Nós não conhecíamos o evangelho. Eu tinha ido uma única vez na igreja. A minha mãe começou a falar: você já viu a vida desse pastor? Ele tem tantos filhos. Acho que na época ele tinha 5 filhos, 2 meninos e 3 meninas. Ele tem tantos filhos, ele tem isso. Você não quer dar cesta para o pastor? E eu falei para a mãe: pobre ajudando o pobre? E minha mãe falou: filha. E ela começou a contar que aquele homem, ele abria a porta do carro para a esposa, ele beijava, os filhos beijavam ele na saída. A minha mãe estava falando sobre família. E aí, você tem família? Ou você é daquela que quando chega dia de culto, seu marido vem na frente, você vem atrás sozinha? Ou é um tal de bate-porta, palavrão, xingamento, perde a paz para vir na igreja? Não, família é diferente, um ao outro ajuda, um ao outro desesforça. Família é aquele que pega na mão e fala: vamos junto. Se nós formos atrasar, a gente vai estar junto. Você é aquele que investe. Eu vi a pastora agora dizendo: dê uma caixa de chocolate. Talvez para você é natural um lá, que está natural até o Copenhague, mas tem criança que está como eu fui, com o bico aberto, esperando chegar aquele Mabel que cola no céu da boca, de vontade de comer chocolate. Isso é família, quando a gente olha para a dor um do outro. E minha mãe falando aquilo, eu levo a cesta para o pastor, e o pastor me chama para dentro. Detalhes: quando eu deixo a cesta com o pastor, eu paro no bar, e eu falo: eu estou tomando uma pinga. E quando eu estou tomando a pinga, começa a dar aquela angústia, porque minha mãe está com câncer. E eu entro no banheiro bêbada. Pela primeira vez eu dobro o meu joelho, e em oração eu digo para Deus: Deus, se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente e nada vai fazer eu desviar dos teus caminhos. Saio bêbada, e a minha mãe fala: dá a cesta para o pastor. Eu vou bêbada para a igreja, chamo o pastor morava no fundo, eu chamo, ele vem pegar a cesta, e quando nós estamos conversando, ele fala: Deus já tinha dito que você viria. Me coloca para dentro da igreja, chama sua esposa, chama seus filhos, e ele diz: eu quero orar por você. Eu dobro os meus joelhos, fedendo álcool, e que ele ora assim: Deus, está aqui a sua filha, que no bar, no banheiro daquele bar, fez uma oração. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu vou melhorar. O que Deus vai fazer na sua casa vai ser inédito, vai ser rápido, vai ser ligeiro, vai ser veloz. Não, talvez hoje você entrou dizendo: o que eu tenho é nas drogas, o que eu tenho é na bebida, na prostituição. Deus fala: fica tranquilo, que eu vou chegar rápido, ligeiro e veloz. Eu fui batizada com o Espírito Santo do jeito que eu estava. À noite eu já estava no culto servindo a Deus. Como? Arrebentada, shortinho, pá, blusinha, pá. A primeira palavra profética que Deus libera para mim: eu vou levar você nos 4 cantos desse mundo.
bêbada. Eu sentava no primeiro banco, eu parei. Quando eu saí dali batizado com o Espírito Santo, eu parei de prostituir, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu saí limpa. No outro dia eu ia com a mesma roupa pelo déficit financeiro. A minha pastora meu pastor faleceu, mas a minha pastora era tão crente que eu sentava no meio deles do primeiro banco, seminua. Gente, ela está solteira, viu? Depois, se quiser deixar currículo aqui, Marina, se apresente, filha. Fazendeira, dona de gado, herdeira. Eu estou avisando nas igrejas aí. Não vem homem com boleto, não. Vai ser meu genro com boleto, não. Deixa pago, tá bom? Te amo, filha. Você é o melhor de Deus, tá bom? Quando você casar, eu vou morar junto com você. Quando eu vou morrer, ela vai matar eu, tá bom? Mas vocês olham por mim. Quando eu chegava seminua na igreja, a minha pastora colocava eu no meio dela, junto com as mulheres de intercessão. Imagina uma menina com 27 anos, hoje eu tenho 60, com 24, 25 anos, de shorts, cheia do Espírito Santo, sapateando na glória, aparecendo as bochechas. Ninguém nunca me criticou. Um dia minha pastora chegou perto de mim toda linda, e ela disse para mim assim: Sandra, vai ter chá das amigas em casa, e eu quero que você seja minha amiga. Eu falei: é chá? O que é chá? Eu entendia de narguilha, de droga, de cocaína. Eu falei: o que é chá? Eu falei: os crentes também faz isso? Ela falou assim: ó, na minha casa só vai minhas amigas, e eu quero que você vá. Nós, amigas, nós levamos um prato de doce ou salgado e um refrigerante, e comemos, e levamos roupas que não nos servem mais, roupas boas, porque coisa boa você se dá, coisa ruim você joga. Quando tiver um apelo na igreja para o bazar, uma roupa manchada de que boa, lixo. É coisa boa que você doa. Ela falou: aí nós levamos roupa para fazer trocas entre eu e elas. Nós queríamos que você participasse. Eu olhei para mim, olhei para ela. Ela falou: não tem problema, não precisa levar nada de comer, só pega as roupas que você não gosta e traz para você trocar. O que eu tinha? 5 shortinhos, 4 que eu levei e um que estava no meu corpo. 4 shortinhos e 6 blusas acabadas. Imagine a pastora Sueli, no naipe da pastora Sueli, pegar um shortinho jeans podre, levantar e dizer: ai, que shorts lindo. Se tirar o bolso, eu acreditando, se tirar o bolso, pegou os shorts. Chegou uma outra pastora Lia da vida, pegou uma blusa: olha, essa estampa é de Leonardo não sei das quantas. Eu falei: nossa, minha roupa é cara assim. E quando eu vi, eu estava com calça jeans, com saia, com camisa. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de dignidade. Estou falando que quando eu vi, eu estava com roupas dignas de me apresentar na igreja, de me apresentar na rua, de escolher de poder voltar. Eu voltei a estudar através do Evangelho. Eu voltei a estudar, eu era analfabeta. Através do Evangelho eu fui fazer Mobral. Do Mobral eu tenho 2 faculdades e hoje eu sou a 10ª vereadora mais votada da cidade de São Paulo. Eu estou falando de um Deus que ressignifica a vida, de um Deus que pega um andante, uma pessoa jogada na sarjeta e faz sentar com príncipes para que o nome dele seja glorificado. Não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Não é nada sobre você, é tudo sobre ele. Deus, ele não precisa de nós, mas ele quer a nossa contribuição para que a glória dele seja manifestada. Deus mudou a minha história. Pasmem, eu tenho a oportunidade de ir para outros países. Eu fui viajar com meu filho, Brasil, e foi uma das primeiras viagens aéreas. E a minha mala extraviou. A mala com material, as bíblias, camiseta, caneca, com material extraviou. Meu filho ficou nervoso: mãe, e tal. Eu pego o celular, ligo numa live e digo: gente do céu, vocês não acreditam, a minha mala extraviou, glória a Deus, aleluia por isso. E eu fiz festa, e eu mostrava o meu filho assinando o documento, a esteira
da onde passa as malas. E aí meu filho falou: mãe, a senhora tem problema? A senhora não está vendo que a senhora vai ficar sem roupa, sem material? Falei: problema eu tinha quando eu estava andando com sacolinha de mercado. Agora eu estou no aeroporto, com mala extraviada, chique. Oh querida, talvez você está dizendo: eu estou preocupada, Deus já subiu você de nível e você nem percebeu. Até uns dias atrás eu estava de sacola de mercado, agora eu tenho mala de rodinha. Subi de nível. Já fui em cruzeiro navegando com elas. Para quem vivia na poça, cheio de gurume, nurume, sabe o nome daquele negócio lá? Girino. Cheio. Agora eu estou lá, ó, navegando com elas. As tribulações que nós passamos aqui na terra não se compara com as bênçãos que Deus revelou para nós. Deus, Ele é bom. Ele faz coisas tremendas sobre a nossa vida. E eu quero que você se coloque de pé. A Bíblia diz que eu quero que você se coloque de pé. A Bíblia diz: você me ajuda com óleo? 3 obreiros por aqui. Acho que vou precisar de um. Tá, eu me ajeito. Eu vou descer, Hugo. É Hugo, né? Quem é marido dela? Quem que é marido dela? Cadê a sua esposa? Vem aqui, filho. Meu marido, sai toda a foto comigo. Tu apega o que é seu, em nome de Jesus. Michele, você vai me ajudar. Vai dar certo. Fica lá, Hugo. Fica lá com a Michele. Não, ó. Pega um vidrinho de óleo aqui. No livro de... Fica lá, Mi. Um óleo com o Hugo. No livro de Isaías, no capítulo 43, a Bíblia diz, a Bíblia, não é eu que digo, diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Eu queria contar tantos testemunhos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo em mim e através de mim e para mim. Porque Deus não vai usar só você para ser abençoado, Ele vai usar você para usar outras pessoas para ser abençoado também. Uma das maiores guerras que eu tive foi ambiental. Casa, estrutura. Eu morei em todo tipo de casa possível. E um dia, se Deus me permitir, e eu voltar aqui, eu conto e trago outros relatos, mas eu quero contar sobre isso para injetar na tua fé. Eu morava numa casa de 3 cômodos, chuva forte, obrigado, chuva forte. Quando chovia, era melhor ficar lá fora do que dentro de casa. Eu já estava pregando no Navegando com Elas, já estava pregando em alguns congressos, e eu disse: Deus, o que está acontecendo na minha vida não condiz com aquilo que eu estou vivendo. Eu estou pobre, eu estou abandonada. Vocês sabem que eu passei pela dor do divórcio, pela morte da minha mãe. Tenho tantas experiências para contar dessas dores de luto em que eu vivi. E aí eu falei: Deus, eu preciso de uma casa. E Deus falou para mim: sai para fora e procura a sua casa. Eu peguei um casinho que eu tenho, e olha, é muito importante com quem você anda. Escolha bons amigos. Tenha poucos, mas tenha amigos de qualidade, amigos que te elevam, amigos que não têm ciúmes de você, que não se importe que um dia você fique melhor do que ele. Porque tem amigo que gosta de enxugar. Quem está aqui, meu Deus do céu? Não aguentei saudade hoje. Eu já tive amigos para enxugar minha lágrima, mas eu não tive amigos para celebrar minha vitória. Eu já tive amigos para dizer: estou aqui, Sandra, eu quero abraçar você nesse tempo de dor. Mas eu não tive amigos de, quando eu estava com o diploma de vereadora, dizer: parabéns, você merece. Às vezes as pessoas falam assim: por que a pastora Sandra ou a Marina é grudado com ela? A Marina, ela é minha filha. Saiu cru, fazer o quê? Apressada. Mas ela é minha filha. Ela é a menina, aquela menina que quando eu estava abandonada, quando eu estava jogada no chão, quando as pessoas riam da dor do divórcio, da dor da
morte da minha mãe, a Marina vinha e dizia: Jesus te ama, pastora. A Marina é aquela menina que ela viu a pastora dela, que sou eu, pastora dela, acabada, destruída diante da sociedade. Ela me viu com uma forca no quintal de casa, dizendo: eu vou me matar. Ela disse: não, hoje a senhora vai pregar. Amanhã, se a senhora quer se matar, a senhora se mata, mas hoje a senhora prega. E eu agradeço a Deus pela força, pelo entendimento que você teve de que Deus tinha algo bom na frente. A Marina é aquela que hoje ela me vê andando com um motorista, me vê subindo em voos, indo para os Estados Unidos, para Londres. E é lógico que a maioria dos meus voos ela vai comigo, porque se comer o sal tem que comer caviar também. Mas ela celebra, ela tira foto, ela fala: como você está bonita, pastora. Eu não disse que Deus iria fazer, e Deus fez. Não, Marina não é aquela menina da reteté, não. Marina não é aquela menina que sapateia. Não, ela é uma intercessora silenciosa. É aquela que ativa o poder de Deus dentro das pessoas. Eu estou procurando uma casa, e eu acho uma casa com um portão enorme, maior do que minha casa. Eu olho para aquela casa e falo: que linda. Falo: eu já achei a minha casa. Enfiei ela dentro do carro, levei ela para ver o portão da casa. Eu falei: você acredita que eu fui conversar com o dono da casa? A casa custa tanto, milhões. Ela disse assim: pastora, esse dinheiro é muito dinheiro para a senhora, mas para o Deus que a senhora serve é troco. Eu fiquei indo na casa, passando na frente, até que Deus falou para mim: faz alguma coisa. Eu fui falar com o dono me levou dentro da casa. A casa tinha aqueles pisos de porcelanatos enormes. Dava para ver eu andando à sombra. Todos os móveis planejados. Quarto com suíte. O que eu conhecia, quarto com pinico. De repente eu vejo quarto com suíte. Eu saio, a cozinha planejada de marrom, amarelo, só a sala vazia. Essa sala vazia eu gosto de pregar para a mãe, que é a síndrome do ninho vazio. Não vai dar tempo de contar isso. Quando eu saio para fora, tem a área gourmet, aqueles pisos de ardósia brilhante, a área gourmet toda coberta com churrasqueira, com fogão a lenha, com forno não sei das quantas. E pasmem, piscina com telhado de controle remoto. Eu falei: Deus, eu não tenho nem roupa para morar aqui. Eu tenho que comprar um look, mas eu quero morar nessa casa. E eu comecei a ir na frente da casa. Eu apertava o meu celular e eu sentia como se o portão estivesse abrindo. Ô mãe, eu preciso de um lugar para colocar o envelope, filha. Eu sentia como se o portão estivesse abrindo. Eu chegava na porta do portão daquela casa, eu apertava o meu óculos, o lencinho que eu usava para enxugar o meu suor, e eu fazia como se aquela casa estivesse abrindo. Um dia Deus falou para mim: desce. Eu desci, e quando eu cheguei no portão da casa, eu senti o cheiro do bolo de fubá com goiabada que eu faço. Eu falei: Deus, a casa é minha. Só que eu não tinha condições nem de morar no portão. Passado um dia de madrugada, Deus me acordou. Ele falou: pega um óleo menor do que desse vidro aqui. Peguei o óleo. Ele orou e ele falou para mim: ore e consagra esse óleo. Eu consagrei o óleo, orei, consagrei. Deus falou para mim: agora vai lá no dono da casa. Eu vou chamar um homem, porque daí com o homem fica fácil de fazer. Vem você aqui. Vai lá, entrega para o dono da casa. Eu cheguei para o dono da casa. Primeiro eu falei para Deus assim: só entrega o óleo, não vai ter um remanto, uma revelação para o homem. Ele falou: não, só entrega o óleo. Eu cheguei para o dono da casa. Eu falei: boa tarde, tudo bem? Como é que o senhor está? Então tá bom. Eu vim aqui, Deus mandou trazer esse óleo para o senhor. Deus mandou. O senhor está bem? Deus mandou. Deus é bom, né? Amém. Ficou nós dois assim um tempo. Quando eu viro as costas, aquele homem disse para os amigos dele: coitada daquela pastora, ela quer morar naquela casa do hospital, ali perto do hospital. Ela não tem condições financeiras.
para ela morar lá, só um milagre. Eu voltei para aquele homem. Eu falei: o que o senhor disse? E ele disse: para a senhora morar lá, só um milagre. Eu falei: graças a Deus, porque até agora eu estava achando que era dinheiro. Se é milagre, meu Deus é especialista em fazer milagre. Talvez você chegou aqui dizendo que eu preciso é dinheiro. Deus está dizendo que você precisa de um milagre. E eu sou especialista em fazer milagre.